O cantor que se transformou em assassino, o ciúme que destrói vidas. Acompanhe neste vídeo o caso Lindomar Castilho. Quando a união de um homem e uma mulher se transforma em algo negativo pelos ciúmes e a possessividade, é um caminho que só leva a brigas e infelizmente ao crime. O feminicídio é uma triste realidade em nossa sociedade e está historicamente ligada ao machismo dos homens brasileiros e que parece não perder a força, mesmo com a modernidade, e a quebra de alguns tabus antigos. O caso do cantor Lindomar Castilho e de sua esposa Eliane de Gramont foi um marco na percepção da justiça sobre o assunto, em que se absolvia o homem pelo suposto direito de defender a honra. Um triste caso que vamos mostrar aqui no História Max. Lindomar, o cantor. Lindomar Cabral nasceu em 21 de janeiro de 1940 e é natural de Rio Verde, Goiás. Ele estudou Direito na faculdade e em 1960 começou a trabalhar. Frequentava a casa de seu amigo, o compositor e escritor Bariane Hortêncio, e nessas ocasiões pegava um violão e cantava alguns boleros antigos. Numa dessas ocasiões, Diogo Muleiro, que era diretor musical, estava presente e gostou de ouvi-lo cantar, vendo nele um potencial profissional. Muleiro o convidou então a gravar um disco e sugeriu o nome artístico de Lindomar Castilho. No final do ano de 1962, Lindomar gravou seu primeiro disco, intitulado Canções que Não Se Esquecem. Sua carreira cresceu, e nos anos 1970 ele já tinha o seu lugar solidamente cravado na música brasileira, cantando boleros e sambas canções românticos. Seus discos chegavam a ser lançados simultaneamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O irônico é que em muitas de suas canções o assunto era a saudade, as brigas e os ciúmes nos relacionamentos. Tema esse que ele próprio se envolveria na vida pessoal. O casal. Eliane de Gramont era paulistana e filha da compositora Helena de Gramont. Seus irmãos seguiram a carreira jornalística, inclusive sua irmã, Helena de Gramont, que viria a ser repórter da TV Globo. Ela, no entanto, nasceu com talento para a música e decidiu seguir esse caminho, o de ser cantora. Em 1977, conheceu nos corredores da gravadora RCA em São Paulo, Lindomar Castilho, então no auge da fama. Logo começaram um namoro. Notem que Eliane era uma bela jovem de 22 anos, culta e talentosa. Ele, como se vê, não era aquele modelo de beleza. Ele já estava com 37 anos, 15 anos a mais que ela. A família de Eliane foi totalmente contra. Lindomar já mostrava seu gênio agressivo, bebia muito também e era ciumento. O namoro, em minha opinião, serve de termômetro na relação. Então é preciso ter senso crítico para saber se aquela pessoa realmente é a melhor opção. Mas ela se dispôs a se relacionar com ele, indo contra a família. Deve ter enxergado alguma qualidade naquele homem, não é mesmo? Casaram-se 2 anos depois, em 1979. Eliane quis que fosse por separações de bens, para deixar claro que não estava naquela relação por interesse econômico. Da parte dele, exigiu que ela parasse de cantar e se dedicasse apenas ao lar. A união infeliz. O casamento em si durou pouco mais de 1 ano, e no final aquela receita de infelicidade, o ciúme de posse somado ao abuso do álcool e a agressividade. Mesmo com esse clima ruim, tiveram uma filha, Liliane, mas nem isso suavizou o clima. Infeliz, Eliane se cansou das agressões e das separações e sucessivas reconciliações. Viu que seu marido não iria melhorar e já temia pelo pior. Lindomar seguiu por culpa dele próprio o pior caminho. Se maneirasse na bebida, poderia tentar se esforçar em ser um marido melhor, com carinho, o respeito e a confiança, mas não. Se achou dono de sua bela esposa e talvez ele se sentisse ofuscado por ela.
um sentimento de inferioridade, e isso eu estou supondo, porém é algo perfeitamente possível, o que explica aquele ciúme doentio. Eliane pediu o divórcio em 1980. Lindomar ainda tentou a reconciliação, mas não foi possível desta vez. E por incrível que pareça, ele exigiu-lhe que ela assinasse um documento com 10 exigências dele. As tais exigências não são conhecidas, mas ela não aceitou aquela imposição. Eu acho que era ele que deveria assinar 10 termos de compromisso para tê-la de volta, e não ela. Além desses fatos, Eliane havia descoberto que era portadora de miocardiopatia, doença que havia matado seu pai e 2 de seus irmãos. Então, pensou em realizar seu sonho de ser cantora antes que o pior acontecesse e esquecesse aquele casamento sem futuro. Essa decisão foi óbvia para ela. Logicamente, Lindomar não aceitou aquilo. Randall entra em cena. Carlos Roberto da Silva era primo de Lindomar Castilho e recebeu o convite deste para vir a São Paulo e impulsionar sua carreira, já que vinha tentando ser cantor. E lá em Goiás não tinha muitos horizontes para tal. Passou a usar o nome artístico de Carlos Randall e fez participações com seu já famoso primo Lindomar em alguns trabalhos. Carlos viu de perto a crise no casamento do primo e a consequente separação. Não quero julgar caráteres aqui, mas ele foi um tanto desleal ao se aproximar de Eliane, a ex do primo, ainda mais depois de receber tanta ajuda deste em sua carreira. O que vocês acham sobre isso? Deixe nos comentários. Sim, de fato Carlos Randall e Eliane iniciaram em 1981 um romance e pareciam não se preocuparem em que isso se tornasse público. Lindomar, diante dessa situação, se sentiu traído, tanto pela sua ex-mulher como pelo seu primo, e isso envenenou-lhe o coração. Os ingredientes da tragédia estavam em plena mistura. Eliane estava separada de Lindomar, mas foi imprudente ao se relacionar tão cedo, e pior, com o primo do seu ex-marido, que ela sabia ser agressivo e ciumento. E às vezes pagamos caro por não se ter cuidado com o perigo iminente. A mecânica de um crime. Anoiteceu na cidade de São Paulo, naquele 29 de março de 1981. Em um bar, Lindomar bebia copos e mais copos de destilados. Um uísque, talvez. Em outro ponto da cidade, iriam se apresentar sua ex-mulher Eliane e seu primo e agora namorado Carlos Randall. Ele sabia onde e quando seria a apresentação. O álcool é péssimo conselheiro. Bebia e esperava as horas passarem, espicaçado pelos ciúmes e o ódio. E pensava consigo: aquele ingrato do meu primo, traidor, sempre teve de olho em minha mulher. Lindomar sempre acusara Eliane de já ter um caso com seu primo quando ainda estavam juntos. Seu pensamento o deixava louco, enquanto o álcool ia potencializando aquele ódio, aqueles pensamentos mórbidos. Eles devem estar rindo de mim agora, ambos me afrontando. Agora fazem shows juntos, a infiel safada e aquele ingrato traidor do meu primo, pensava ele provavelmente. Na cintura trazia um revólver 38. Já teria tudo em mente? Talvez sim, ou mais provável. Em sua casa, a pequena filha Liliane, de 1 ano e 8 meses, dormia. A guarda era compartilhada. Estava aos cuidados de uma babá. Mas ele não pensou no impacto sobre a pequena filha. Estava cego de raiva. Meia-noite estava se aproximando. E ele enfim decidiu. Acertou a conta e saiu pensando: vão me pagar aqueles 2. Na boate Belle Époque, Eliane iniciava a sua apresentação ao lado de Carlos Randall ao violão. Ele cantava Chico Buarque e Elis Regina. O relógio passava da meia-noite e ela cantava os clássicos João e Maria de Buarque, quando Lindomar invadiu o recinto de arma em punho.
Ouviu-se um rebuliço. 5 disparos. Eliane, atingida no peito, caiu. E Randall teve o abdômen atingido. Se atracou com Lindomar. Alguns homens que assistiam ao show foi em seu auxílio, espancando e tentando impedir que o assassino fugisse do local. Enfim, depois de uma bela surra, ele foi preso em flagrante com a chegada da polícia e levado dali, salvo de um possível linchamento. Na delegacia, o dono da boate, William Smith, declarou que ele matara Eliane como que em uma execução. Ela morreria a caminho do hospital. Randall sobreviveu, porém passou meses internados pelos tiros no abdômen que tomou. Lindomar saiu da cadeia por ser réu primário e esperaria o julgamento em liberdade. Só em agosto de 1984 ele começou a ser julgado, e nessa época o Brasil já estava mobilizado em torno das eleições indiretas do primeiro presidente civil após a ditadura militar, e disputavam Tancredo Neves e Paulo Maluf. Enquanto isso, ativistas dos direitos femininos faziam vigília em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, gritando palavras de ordem e erguendo faixas com inscrições: "Não se mata quem dá a vida", "Bolero de machão só na prisão", "Deixe-nos viver". A velha estratégia da defesa de Lindomar era desqualificar Eliane como boa esposa e mãe, e de já ter como amante Carlos Randall antes de se separarem, e justificava os atos de Lindomar como os de uma pessoa que estava sob descontrole psicológico, e pela defesa da honra. Esses argumentos, que já haviam absolvido outros assassinos no passado, não funcionaria dessa vez. Já estava claro para a justiça que a tal defesa da honra é apenas uma desculpa vazia para matar. Lindomar foi condenado a apenas 12 anos de prisão, mas saiu em 6. Pouco, né, pelo que fez. Voltou para sua terra lá em Goiás e desde então vive recluso até os dias de hoje, data deste vídeo. Por ciúmes, perdeu o contato com a filha, pôs fim à sua carreira musical e, o pior, se tornou um assassino. E eu me pergunto, valeu a pena? A irmã jornalista de Eliane, Helena, lutou muito para que ele ficasse muito mais tempo preso, mas foi em vão. Lili de Gramont, a filha do casal, é atualmente coreógrafa e resumiu seu drama ao dizer certa vez: "Perdi minha mãe aos 2 anos, minha avó me criou, meu pai foi preso quando eu tinha 6 anos. Perdoei meu pai, mas não tenho contato com ele. Pra gente não morre sua mãe, morre o pai, a relação de família e o amor se torna desconfiança." Olá, gente, tudo bem com vocês? Então esse foi o caso aí de feminicídio, né, do cantor Lindomar Castilho, que assassinou sua esposa, aliás, sua ex-esposa, né, porque ele não aguentou os ciúmes aí dela estar se relacionando com o primo dele, que ele trouxe de Goiás. É assim, o que manda é, no final, as emoções, né? Se ele fosse parar para pensar um pouquinho que fosse, ele ia ver que ia perder muito mais do que ganhou com esse ato aí, né? De matar a mulher a sangue frio. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!